Mari Martins, yeah. E aí, pessoal, boa noite! Hoje eu vou falar com essa figurinha, Leandro Bertolini, que é ator, diretor, produtor de conteúdo, jornalista e idealizador do projeto Cultura em Palavras. Vou até aqui fazer aquela apresentação que quem acompanha a live já está acostumado. Eu mostro o perfil do nosso entrevistado. Esse é o Leandro Bertolini, jornalista, designer de conteúdo. Olha só, agora também tem esse termo, designer de conteúdo. Ele é mesmo, gente, ele é pluriartista, ele faz de tudo um pouco, roteirista. E aqui, ó, você que é ator, é artista, produtor, tem até um e-mail do Leandro aqui para você mandar pautas para ele, porque o menino é criativo, viu? Boa noite, gente que tá entrando aqui na live. Daqui a pouco, Leandro Bertolini, esse ser aqui maravilhoso, vai estar com a gente. Olha só, ele é jornalista também, né? Então, assim, ele tá trazendo um conteúdo de uma forma muito divertida, muito dinâmica. Ó, vou colocar esse aqui da Isto É. Ixi, tô nem aí. Ali. Pois é. Então, é isso aí. Esse é o Leandro, tá vendo? E tá utilizando das ferramentas que a internet tem para colocar um conteúdo muito interessante, ó. 3 coisas que você precisa saber sobre cultura. Essa aqui vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para ele já. O que eu preciso saber sobre cultura, Leandro? Fala pra gente. O que a gente tem que saber? Aqui, ó. Ah, esse aqui é interessante, ó. Olha lá. Dia Nacional da Cultura. Tem musiquinha. Tudo que ele fala aqui. Gostei. Tá usando TikTok. Loucura, loucura, loucura. E eu aqui, ó, agora... Oi, gente, porque agora eu quero fundos. Eu vou trabalhar sempre com fundos. Só não vou trabalhar com fundos, assim como vocês estão vendo, quando eu estiver, assim, num lugar muito incrível. Mas como estou no meu quarto... E a maioria das lives são assim, né? Aquela coisa no quarto, aquela luz fria, aquela coisa assim... Não. Então eu preferi fazer isso. Vamos sempre estar assim com esses fundos bem lá chroma key, artístico, tá? E eu escolhi esse azul que eu achei que tem a ver com meu amigo, com o Cultura em Palavras, que é a cor da logomarca dele. Então vamos chamar Leandro... nessa live que vai ser um papo muito legal. Já tô chamando ele aqui. Oi, Leandro, boa noite. Olá, olá, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Banda B e também aos internautas que aqui seguem o portal Banda B na internet. E a você, Mari, linda, maravilhosa, que saudade, amiga. Que prazer estar aqui hoje com você. Que coisa boa. Você viu que eu já fiz uma leve apresentação do seu projeto, Amei. da sua pessoa. E escolhi um filtro aqui de fundo que eu acho que combina com o seu perfil. Porque, assim, quando eu vi essa palavra nova, designer de conteúdo, falei, o que seria isso? Acho que essa é a minha primeira pergunta. O que faz um designer de conteúdo, Leandro? Então, Mari, esse é um termo assim super, super novo que está sendo muito utilizado em marketing digital, que é justamente nessa nova fase de internet, né, de redes sociais, que as pessoas estão cada vez mais conectadas com as redes, surgiu a figura do criador de conteúdo. E o criador de conteúdo, na verdade, ele tem que criar diversas maneiras de se expressar dentro dos recursos da plataforma.
Então, diante Tá. dessa nova realidade, os especialistas de marketing digital criaram essa nomenclatura designer de conteúdo que eu achei chiquíssimo e falei, eu vou usar ao meu favor, claro que eu vou usar. Porque nada mais, nada menos do que... Mas você é mesmo, porque o que eu estava mostrando aqui antes de você entrar aqui na live, como você consegue passar o conteúdo, passar uma notícia, alguma coisa que está acontecendo de uma forma criativa e com um design, porque tem uma linguagem, né? Você tem a sua logomarca e tal, mas toda a parte visual tem uma identidade visual. Então, o designer de conteúdo, imagino que seja isso. É como que você vai expor o conteúdo na plataforma. Como que você vai pôr no Stories, como que você vai colocar no feed, como que você vai fazer um vídeo no TikTok. Isso é o design, seria isso? Exatamente, exatamente. É você pensar o que um designer gráfico, por exemplo, pensaria, só que dentro dos recursos de conteúdo, que é o IGTV, o feed, o Reels, o TikTok, enfim, a brincadeira, inserir uma música e no meio disso tudo você usar conteúdo junto com uma brincadeira. Então, a união disso tudo é o designer de conteúdo. Claro que também o designer de conteúdo ele tem que ter uma preocupação também estética com a questão da identidade visual, das cores, né? Quanto mais bonito o seu conteúdo tiver, mais atrativo ele vai ficar, mais alcance ele vai ter com as pessoas, né? Olha só então, que legal. Essa preocupação... eu tô vendo. Você no essa meu preocupação filtro, com olha só. o designer é legal. Olha nós dois. Que legal. Eu acho que essas coisas, essas descobertas, quando eu começo a testar, sabe? Hoje é a primeira vez que eu tô usando um filtro de fundo na live. Aí, olha só que interessante. Aí você começa a descobrir que o celular, ele filma o que você tá fazendo. Aí você fala assim, dá pra fazer já dá pra pegar esse efeito. Eu falo roubar efeito, sabe? E roubando efeito com o que filma. Mas vamos lá. Conta pra gente, Leandro, como é que surgiu o Cultura em Palavras, né? Como que você começou essa ideia? O que é a ideia? Então, o Cultura em Palavras, ele surge na pandemia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que deu uma travadinha. Então, tô ouvindo Me ouvindo bem? Uhum. Tá. O Cultura em Palavras, ele surgiu na pandemia, assim, aquela inquietação, né, do confinamento, e aí 1 milhão de ideias que você, quando está confinado e quando está com a mente ociosa, você também começa a pensar muitas coisas, e eu comecei a pensar nesse retorno de me manifestar artisticamente de alguma forma, né, ainda que fosse numa plataforma, numa rede social. E aí eu comecei a pensar, bom, eu tenho esse lado jornalístico muito aflorado, tem a minha questão artística, que de certa maneira é algo que eu também me causa uma inquietação, eu preciso de alguma maneira estar nesse movimento. Por que não unir as duas coisas a favor do conhecimento ou do conteúdo? E aí assim foi. Aí eu desenvolvi, né, o Cultura em Palavras, pensei o que seria, né, tracei os meus objetivos com isso, porque hoje em dia a gente tem tantos objetivos que a gente acaba se perdendo nos próprios objetivos, né? Verdade. Então, é isso. Então, eu fiz um pequeno planejamento, criei essa identidade visual, né, que vocês conseguem ver no meu avatar lá do perfil. Até quem fez foi o Luciano Mack, um querido ilustrador maravilhoso de Curitiba. Muito que tem... maravilhoso mesmo, Luciano. Tá arrasando nas logomarcas, na tua logomarca, também a logomarca do Robson, do Vegan Mart. Achei que ele arrasou muito. Linda, ficou linda demais. O Luciano é um super profissional aqui da nossa cidade. Um beijo, Luciano. Beijo, Lu. E aí eu comecei a ficar com essa inquietação, comecei a já fazer os conteúdos prévios, e assim surgiu o Cultura em Palavras, com essa minha inquietação, assim, de falar alguma coisa sobre cultura, não deixar esse movimento morrer, porque a gente também está vivendo um período difícil na cultura, né, de
de poucas movimentações culturais e de produções culturais. Claro, esse ano não conta por conta da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente já vinha com uma redução de editais e da produção artística. Então, né, como manter isso vivo de alguma maneira? Vamos para as redes sociais, né? Vamos falar sobre isso. E vamos brincar também, né? Porque também não adianta trazer só aquela coisa pesada e também só lamentações. Assim, vamos trazer tudo isso de maneira descontraída também, né? Facilitar a vida das pessoas para entender, porque a cultura é uma coisa difícil, né, Mari? A cultura é uma coisa difícil, assim, né? Então, e tem a questão da diferença da arte e da cultura, né? E uma engloba a outra, uma faz parte da outra, mas cultura envolve também a cultura de um país, a cultura das pessoas, da cidade. Nós, que somos super miscigenados, né? O Brasil é um país que tem mistura de tudo quanto é canto do mundo. Então, cada estado, cada cidade tem uma cultura, né? E é você que escolheu a internet para falar sobre esse assunto. Como é que você sente, assim, a cultura de quem consome conteúdo na internet? Como é que você define o que você vai colocar? Fala um pouquinho sobre isso, Leandro. Então, Mari, assim, eu normalmente eu sou muito fiel ao meu público de seguidores. Assim, eu costumo muito consultar eles, muito. Assim, eu faço sempre essa consulta para poder entender qual é a necessidade e quais são as principais dúvidas. Então, assim, a minha rotina é assim, eu jogo uma pergunta lá nos meus stories e faço perguntas específicas sobre pontos culturais. E aí eu percebo uma ignorância, assim, absoluta a partir de um determinado tema. Por exemplo, eu perguntei uma ocasião qual era a diferença entre cultura, entretenimento e arte. Eu fiz essa enquete no meu Instagram. Que legal! Essa eu não tinha visto, mas falhou aqui. Eu percebi que a grande maioria, quase tipo 90% das pessoas, não sabiam definir a diferença entre uma coisa e outra, não sabia o que era cultura, o que era entretenimento, não sabia a diferença da sensação de assistir um Netflix e de estar em contato com uma cultura de um povo, né, como a cultura dos povos africanos, por exemplo, não sabia a diferença, achava que na verdade tudo é cultura. E aí eu, vendo esse movimento, eu me inspirei muito de começar a trazer isso para as pessoas de uma maneira simples, nada difícil, didática e bem-humorada, né? Então, eu fiz um post na internet que eu fiz essa diferença entre arte, entretenimento e cultura. E aí eu fiz, para ficar bem didático, eu fiz um diagrama que eu coloquei a cultura grandona, as artes dentro da cultura, num diagrama menor, e o entretenimento dentro das artes da cultura. Três coisas que você precisa saber sobre cultura. É um rosa. Achei aqui. Peraí que eu achei aqui. Peraí. Isso. Peraí, deixa eu tirar o filtro. Que você não tirou o filtro. Aqui. Maravilhoso. É esse, né? É esse, perfeito. Nossa, esse post. Explica esse diagrama aqui pra gente. Como é que é esse negócio? Então, Mari, esse meu post ele é um sucesso, assim. Eu tenho nesse post aí quase 600 compartilhamentos. Eu tenho mais de 600 likes nesse post. E esse post, assim, viralizou praticamente na internet justamente porque as pessoas não sabem a diferença disso, sabe? Não sabem a diferença entre cultura e entretenimento, acha que é tudo a mesma coisa. Acha, por exemplo, que assistir a qualquer coisa artística é cultura, né? E aí eu expliquei, eu fiz essa separação do que é cultura, do que é entretenimento, do que é arte. Sim, quando você vê o Netflix, quando você vê o filme, quando você vê a série, quando você está diante de uma peça de teatro, sim, você está num ato de entretenimento. Isso faz parte da cultura, está dentro do conceito cultural. Mas as pessoas acham que, na verdade, cultura ela é o entretenimento. Então isso se confunde, porque a cultura ela não está só no entretenimento. A cultura está nas escolhas de um povo, está nas línguas de um povo, né? A cultura está em muitas coisas, está em hábitos,
A cultura está nas escolhas até de uma roupa. A cultura engloba tudo. Exatamente, exatamente. Inclusive, amiga, os conceitos morais e éticos de uma sociedade. Então é muito mais amplo do que a gente imagina. Só que as pessoas acham que cultura são as vertentes culturais, né? A dança, o teatro, a música. Sim, tudo isso é cultura. Mas isso é uma parte da cultura. Né? Isso, na verdade, ele é o entretenimento, está dentro das artes. E as artes estão dentro da cultura. Né? Mas, assim como as artes estão, a gente tem 1 milhão de outras vertentes. A gente tem o patrimônio cultural. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, a gente tem o patrimônio cultural, ele está tanto na forma material, de edifícios, de restauração de edifícios, essas coisas, como também no imaterial, que a gente não consegue tocar. Por exemplo, o samba é um patrimônio material. A capoeira é um patrimônio material. Né? O jongo é um patrimônio material. Ou seja, é uma coisa que a gente não consegue tocar, não é tangível, mas a gente sente a vibe. Eu até fiz essa brincadeira numa das minhas postagens. Então, você estava me falando da avaliação cultural que a gente tem hoje no nosso país. Eu percebo que, de uma maneira geral, as pessoas são muito ignorantes nesse tema. Assim. Elas não sabem muito a diferença de uma coisa para outra, e tudo bem, né? Não tem problema as pessoas não saberem isso, mas já que... Tudo, né? Mas quando a gente começa a falar sobre, a gente vê o quanto as pessoas não sabiam. Você sabe que eu comecei a trabalhar com arte manual, né? Comecei a desenvolver uns trabalhos artísticos com colagem. E quando eu fiz a minha primeira exposição, que eu chamo de arte lúdica, né? Um amigo meu falou assim: Mariana, você precisa explicar o que é, porque se você não explicar, é difícil as pessoas acessarem e compreenderem. Eu falei assim: nossa, mas a arte tem que explicar, né? Tipo, não sei, eu quero saber mais o que as pessoas sentem do que o que elas entendem, né? Mas Verdade. Às vezes você precisa explicar para que a pessoa consiga acessar e sentir, né? Exatamente. É claro que você, tendo contato com uma obra de arte, alguma coisa vai te causar, independente de você saber o que é ou não. O fato de não te causar nada já é alguma coisa. Por quê? Então, assim, você ir a um museu, por exemplo, sem pesquisar qual museu você está indo, quais as obras que tem lá, e saber um pouco sobre a obra que você está vendo, você não vai saber. Então, assim, é muito interessante porque eu vejo que esse teu trabalho, ele é educativo também. Exatamente. Exatamente. Ele educa as pessoas culturalmente falando. Exatamente, amiga. Você tipo, definiu muito bem, porque o Cultura em Palavras ele é isso, assim, é você trazer esses conceitos, essas coisas todas, que às vezes eu também descubro, tá? Vou confessar aqui para você, nem tudo eu sei a respeito da vertente cultural. Tem muita coisa que eu recebo até de amigos do tipo: Leandro, por que você não fala sobre tal coisa? Por que você não fala sobre isso? Né? E eu acato, né, a sugestão. Mas é isso que você falou, é você trazer um pouquinho de conhecimento nessa parte educacional, mas também fazer brincadeira, também trazer uma descontração, sabe? E de coisas e de assuntos. Você está colocando também... Peraí, eu tô vendo aqui, peraí que eu vou mudar. Que eu adoro fazer isso, sabe? Perguntando, que é muito legal. Peraí. Ó, peraí, deixa eu tirar o filtro. Aqui. Você agora está tipo, fazendo uma agenda também, né? Coloca, por exemplo, Isso. Você falou aqui do espetáculo do Nanini, né? Do Eugênio Ionesco, As Cadeiras, que é um clássico do teatro do absurdo, que está sendo montado pelo Nanini e pela Camila Amaro. Então, tipo assim, só a sua reação ali, meu Deus, bafo maravilhoso e tal, né? Quem não conhece, de repente,
a Camila Amado. O Nanini é ainda mais conhecido por causa da Rede Globo, né? Mas quem não conhece a Camila Sei. Amado, não conhece esse texto, ou não sabe o que está acontecendo, fala assim, opa, peraí, deixa eu ver, porque deve ser um bafo, né? E como é que Exatamente. foi, por exemplo, assim, a reação desse post? A tua intenção também é divulgar coisas que estão acontecendo, tipo uma agenda cultural? Sim, sim, assim, a ideia é também fazer uma agenda cultural, mas na verdade não é o foco, não é o foco do Cultura em Palavras, mas claro, está dentro da vertente. Então, assim, eu tenho um perfil que me segue, eu também sigo, que é incrível, que é o Teatro Indica. Eles têm uma agenda cultural fantástica. E assim, Olha muitas que das vezes massa. eu coloco as coisas dessa agenda cultural ali. Eu pego dali porque é um conteúdo fantástico. Não é o foco, Mari, mas está dentro da vertente, então eu também me sinto muito à vontade de falar sobre isso e de trazer Aham. isso para o meu público também, né? Essa postagem que você falou, ela foi tão incrível, Mari, porque eu me diverti tanto fazendo ela. E é bem isso que você falou, a quantidade de direct que eu recebi das pessoas me pedindo a matéria, porque queriam saber o que era, porque não conheciam. Aham. Foi muito grande. E é isso que eu estou falando. Assim, a gente pode utilizar ao nosso favor essas ferramentas todas de conteúdo para causar essa curiosidade no público ao ponto de fazer ele ir lá pesquisar sobre esse conteúdo cultural. E isso é um movimento artístico. Por isso que eu É a costumo isca, dizer né? É uma isca. Você joga exatamente. ali, se pegar, nossa, que beleza. O pessoal vai ficar sabendo aí de uma peça de teatro clássica, Olha, né? eu me diverti tanto e até hoje, quando eu assisto esse vídeo, eu morro de rir. Porque assim, eu me joguei de cabeça na exposição, tive exposição zero. E aí, nesse caso, é uma obra que eu conheço muito, porque eu sou apaixonado pelo Eugênio Ionesco, que é um pai do teatro absurdo. Toda a minha pesquisa teatral, ela vem disso, né? Eu bebo muito dessa fonte. Então você vê dois grandes monstros do teatro, Nanini e Camila Amado. Né? Para as pessoas que não conhecem a Camila Amado, ela é, sabe, uma mentora quase espiritual do teatro carioca, assim, porque ela é uma coach de atores, uma preparadora, além de ser uma atriz fantástica. Ver dois grandes nomes ali fazendo isso, dentro de uma vertente que é a minha pesquisa de teatro, pô, é incrível, né? Mas eu sei que muita gente não sabe disso. Então eu fiz essa brincadeira, essa piada, e a partir disso, muita gente, curiosamente, foi buscar saber o que era essa montagem, o Ionesco, o Teatro do Absurdo e por aí vai. Então essa questão também educativa que você estava falando há um tempinho atrás, Uhum. ela é muito importante, porque ela joga a favor desse movimento cultural. Então, assim, o Cultura em Palavras, ele também é esse movimento, sabe? Tipo assim, e aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura? Vamos... E É, é bacana você dizer isso, porque, por exemplo, eu também sou jornalista, né? E eu até hoje, mesmo não estando tão assim, assídua no rádio, né? Fazendo o meu papel de jornalista, hoje eu tô só com essa live uma vez por semana, mas eu recebo muitos pautas, né? Releases, pautas de. E geralmente é cultura, porque como o pessoal sabe que esse é meu foco, eu acabo recebendo. E eu vou te dizer que eu não senti muita diferença na pandemia. Pelo contrário, eu comecei a receber muita coisa interessante, muito conteúdo gratuito para as pessoas. Então, assim, se as pessoas não tinham acesso a teatro, acesso a cinema, acesso à literatura, conteúdos mesmo de arte e cultura, como entretenimento ou não, hoje parece que pulverizou isso, porque assim, artista não consegue ficar parado. Se ficar parado, é ele verdade. morre. Não morre de Covid, morre de depressão, né? Então, eu tô vendo Verdade. muita artista criando coisa, fazendo coisas, né? E essa tua ideia de fazer essa divulgação é uma pílula, né? Tipo, olha aqui o que está acontecendo. É bem interessante, inclusive, para você fazer sobre tipo,
tudo que tá rolando aí, sabe, Leandro? E eu vi aqui que você tem o seu e-mail, né, no Instagram, Isso. 10, mas tá ali no Cultura em Palavras, você consegue ver direitinho. Para as pessoas mandarem. Então, se você está em casa fazendo alguma coisa legal, está fazendo uma peça digital, está fazendo um show, está fazendo, sei lá, live de música que tem pra caramba, que é super legal, qualquer coisa que seja nessa área artística, cultural, pode mandar para você. Pode mandar, que eu faço com o maior prazer o conteúdo, divulgo. Claro, né, dentro desse viés, né, da proposta do movimento cultural, Cultura em Palavras, mas com certeza pode mandar, porque é um espaço para isso, né? É um espaço para a gente falar sobre cultura e divulgar a cultura. E isso que você estava falando agora, Mari, das possibilidades digitais, isso sim é uma realidade que eu acho que mesmo depois da pandemia, quando a gente já tiver vacina, eu acho que a gente vai ter isso como uma nova linguagem, né? Até porque você hoje, aqui no Rio, na realidade do Rio de Janeiro, a gente já tem um conceito figital, que alguns teatros chamando, que é você mesclar o físico com o digital. Então você tem teatros aqui que estão com 30%, 40% da capacidade presencial, com distanciamento, cumprindo os protocolos para não deixar de fazer o teatro, e aí eles filmam aquilo e vai para uma plataforma que o Brasil inteiro tem acesso. No Figital, que agora, gente, está tendo teatro Figital, que é físico e digital. Não sabia isso aí. Disso, novidade. Tá acontecendo aqui no Rio. E aí, foi bem isso, assim, porque os teatros estão usando reduzir a capacidade a 30% da capacidade, cumprindo as medidas sanitárias, né? E aí faz uma ao vivo daquilo. E aí, assim, uma pessoa que está no Tocantins, a pessoa que está no Sul, a pessoa que está em qualquer lugar do Brasil, consegue, às vezes, assistir a uma encenação que provavelmente ela só conseguiria assistir se ela estivesse no Rio de Janeiro, né? Então, a pandemia trouxe essa nova linguagem que trouxe isso também para o teatro. É claro que, assim, os mais teatro raiz, assim, a galera de teatro raiz, ela vai falar, pô, mas a gente sabe que a linguagem audiovisual ela ainda não casa tanto com a linguagem teatral. Tudo bem, mas eu acho que nesse momento, Mari, de verdade, o público sabe disso. O público está mais relevante com isso, sabe? Então não tem problema se você assistir a uma peça e tiver um pequeno atraso, um pequeno delay, ou tipo, se a linguagem não estiver totalmente de acordo. Também não tem problema se, sei lá, depois dos 40 minutos você se sentir cansado e quiser sair e não quiser mais ver aquilo, tudo bem. Mas eu acho que o público está mais tolerante com isso, sabe? Porque a gente está num período pandêmico, um período que realmente, se não for dessa forma, não será mais feito. Então é melhor que seja feito assim do que não seja feito, né? Só para encerrar até esse meu pensamento, a gente agora no dia 4 vai ter a estreia do FITA, que é o Festival Internacional de Teatro de Angra dos Reis, que é um dos maiores aqui do estado do Rio de Janeiro. E ele vai ser todo feito na forma assim, digital. Então, eu queria saber, eu vou poder assistir o festival, porque assim, eu nunca fui pro Vai. Eu tenho esse Vai. trauma, eu nunca fui. Eu nunca fui nunca fui nem como produtora, nunca fui como atriz, nunca fui pro FITA. Olha que maravilhoso. Nunca fui pra FITA. Agora você vai conseguir assistir daí, entendeu? Da onde você tá, porque assim, eles vão fazer nesse mesmo formato, presencial e digital. Então, quem está em casa vai conseguir assistir gratuitamente na plataforma do YouTube do FITA. Olha, gratuitamente. Que legal! E aí, quer dizer, o Brasil inteiro vai poder ver uma encenação que está acontecendo naquele momento em Angra dos Reis. Então, assim, isso é muito maravilhoso, Mari. Porque assim, a gente. Os atores vão para lá, para encenar. Vão. E daí vai ser quantos % presencial, você falou?
Esse percentual de público eu não sei de cabeça, mas acredito que seja entre 40% e 50%, que é o que os teatros estão praticando dentro dos protocolos de saúde, entendeu? Não passa muito de 50%. No máximo 50%, mas eu acho que não vai chegar a isso. Isso depende muito do teatro, né? Do tamanho do teatro. E o fita, como são vários espaços, né? É possível que cada teatro tenha a sua capacidade. Mas olha que legal. Nossa, vai isso ter, é muito legal. né, qualquer pessoa do Brasil vai ter a possibilidade de assistir um festival que antes a pessoa só conseguiria assistir se ela estivesse em Angra dos Reis. Então isso é a maravilha que a gente pode, se é que pode se dizer que há alguma maravilha nisso, né? Porque é óbvio que não há, mas a maravilha da gente estar nesse formato, nesse novo formato, é essas possibilidades, né? Sim. Então, é isso, assim, eu acho que é um conceito que chegou e eu acho que ele vai continuar. Hoje, por exemplo, o Jornal Globo, só para concluir aqui o pensamento, o Jornal Globo hoje trouxe uma matéria falando que 75% das pessoas pesquisadas, foi uma pesquisa do Facebook até, Facebook Business, 75% das pessoas pesquisadas falaram que tiveram algum envolvimento com uma live, com um show numa plataforma online, ou com qualquer meio artístico dentro da internet nesse período pandêmico. 75% das pessoas. E 50% das pessoas entrevistadas falaram que, mesmo após a pandemia, mesmo com a vacina, essas pessoas vão continuar consumindo arte de maneira digital. Então, olha que coisa, olha que dado impressionante, assim, olha que coisa legal, né? E aí também só reforça aquela ideia que eu te falei de que as pessoas elas estão mais tolerantes também com isso, sabe? Elas estão mais abertas a consumir novos formatos culturais e novas plataformas. Eu acho que é isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que fica resistente, fala, mas não é 100% teatro quando a gente vê pela televisão. Claro que não é. Mas, de alguma maneira, é uma forma de você manter essa expressão viva. Porque senão acaba, né? E eu vou te dizer uma coisa, viu, Leandro? Assim, um feeling. Eu acho que muita gente vai assistir teatro pela primeira vez dessa forma. Teatro digital. Porque nós né, eu agora estou um pouco fora do teatro, mas o tempo que eu trabalhei com teatro era impressionante. Quantas pessoas que vinham depois, a gente, né, conversa com o público, diz assim, foi a primeira vez que eu vim ao teatro. Foi a primeira vez que eu vi uma peça de teatro. E você não acredita, pessoa assim, com mais de 40, 50 anos que nunca tinha ido ao teatro. E isso faz parte, infelizmente, da nossa cultura, né? Dessa questão mais do social, né? De não ter acesso, da dificuldade de acesso e tudo mais. Então, realmente, a gente não pode ficar chorando em casa e se lamentando, não. Tem coisas positivas e eu quero saber se você vai divulgar esses festivais digitais. Com certeza, com certeza. Eu vou ficar acompanhando o senhor. O Fita inteiro, já estou me programando, assim, as minhas postagens, já até vou dar um spoiler aqui para vocês, as minhas postagens inteiras da próxima semana é o Fita. Eu vou falar só sobre o Fita na próxima semana, porque não tem como não falar disso, né? Porque é uma ideia pioneira, assim, né? Acho que poucos festivais no Brasil conseguiram fazer o que o Fita está fazendo, né? De manter isso legal. vivo. Eu vou ver se eu consigo até trazer alguém aqui para eu entrevistar na semana que vem, Leandro. Seria bem legal, Mari, se você conseguisse falar com o festival? No dia 4 de dezembro. 4 de dezembro, que hoje é dia 2, né? Sexta-feira. Sexta-feira, exatamente. Sexta-feira começa. Semana? Isso, acho que vai até o dia 25, se eu não me engano. Vai até quase no final do mês, né? Vai bem. Muitos dias de apresentação. Olha só, a Mara tá dizendo aqui, fui uma vez só ao teatro, viu, Mara? Então fica acompanhando Cultura em Palavras, que o Leandro vai divulgar, você vai poder ir muito ao teatro online agora, no festival do Fita, e vai ver peças
não só brasileiras, mas internacionais, né? Porque o festival é Sim, internacional. Eu não sei como é que vocês vão exatamente. fazer Tem. isso também, mas eu acredito que deva manter, né? A questão das É, peças é. estrangeiras. Sim, sim. Eles estão trazendo essa proposta que é incrível, mas é de encenação lá mesmo. Assim, as produções elas estão indo para lá para fazer, claro, né, com a equipe reduzida, com toda a questão do protocolo, distanciamento, etc. E essa apresentação ela vai ser filmada. Então, a parte presencial com total distanciamento, assim, bem espaçado e com pouquíssimas pessoas, na verdade, de uma forma presencial. Mas o grande barato, o grande bom disso é filmar e disponibilizar isso ao vivo para as pessoas em tempo real, essa encenação. Inclusive, você vai poder acompanhar até os erros, os improvisos dos atores, né? Porque mesmo sendo filmado, você vai acompanhar como se fosse o teatro, a apresentação teatral do dia. Então, se acontecer alguma falha, algum erro e o ator improvisar, o público também vai ver esse improviso, também vai ver tudo isso. Então o grande barato da história. Aliás, o Lino, que fez uma apresentação com você, e o Sim. Léo Campos, Uhum. eles vão se apresentar com Acabou o Pó no dia 9. Até estou já fazendo propaganda aqui, Lino e Não, Léo. Ó. sensacional, gente. Eu, quando morava no Rio de Janeiro, tive o prazer de fazer um pouquinho da produção desse espetáculo, algumas apresentações. A peça chama Acabou o Pó. Isso. Não é o pó que você está pensando. Olha o spoiler. Mas para saber qual é esse pó, tem que assistir o espetáculo. E é uma comédia maravilhosa, direção da Vilma Mello, o texto do Daniel Porto. Foi uma peça de Maravilhoso. muito sucesso, né? Físico, participou de diversos festivais e agora vai estar nessa experiência online. Eu quero muito assistir. Então, ó, Mara, você que só foi uma vez no teatro, já fica a dica, anota na agenda, dia 9 no Fita, tem que ver o horário direitinho, mas o Leandro vai falar aqui no Cultura em Palavras. Isso. Acabou o pó, muito legal. Olê, deixa eu te Isso. perguntar uma coisa. Tem aqui, Pergunta. porque o seu perfil aqui, ele tá me pautando, né? E aqui diz assim, Maravilhoso. tudo que você precisa saber sobre cultura brasileira. Me chamou a Isso. atenção, vindo de um jornalista e artista. O que as pessoas têm que saber sobre cultura brasileira? É porque esse post eu fiz muito pertinho da Semana da Consciência Negra. Uhum. E aí, quando começa a Semana da Consciência Negra, eu já, na verdade, no mês da Consciência Negra, em novembro, eu já começo a fazer postagens sobre o tema, porque é um tema relevante, né, Mari? A gente precisa Claro. falar sobre isso, é uma coisa que, né, nós artistas, inclusive, a gente tem que, principalmente a gente tem que se manifestar e estar sempre muito antenado com isso, porque é uma coisa importante. E a Faz cultura parte da nossa brasileira, ancestralidade cultural, né? Da nossa. A gente é que é totalmente, por conta totalmente. disso, né? Então, E aí eu lancei a famosa enquete e comecei a perceber que as pessoas não sabiam, por exemplo, que a cultura brasileira ela vem dos povos indígenas, dos povos africanos que ocuparam aqui, e a gente tem uma colonização portuguesa também forte, que veio também tudo isso, né? E a imigração, porque a gente teve várias imigrações em períodos de guerra, em períodos de uma série de coisas. Então, a cultura brasileira, ela é formada por isso. Aí eu fui na enquete, 90%, quase 100%, ninguém sabia como que tinha sido formada a cultura brasileira. E aí é engraçado, porque a gente, na Semana da Consciência Negra, por exemplo, às vezes você vê pessoas que consomem a cultura brasileira, amam a cultura brasileira e não sabem que aquilo vem da raiz africana, que vem do povo negro. Por exemplo, os nossos ritmos, os nossos gêneros musicais, sim. sabe? Os As gêneros musicais, religiões também, né? Que a gente tem exatamente. muito reflexo das músicas religiosas, das religiões, né? Dos rituais na nossa música. Então, é muita influência dos ritmos Muita. africanos,
Muita. Bom, a gente estava E falando aí, na live da semana passada, só fazendo um gancho com esse assunto, que o Lucas lembrou de um documentário que tem no Netflix que chama Axé. E ali ai, você que consegue incrível. entender muito sobre a cultura musical mesmo, dessa influência também. Sabe por que que no Nordeste é esse estilo do Nordeste, né? Da Bahia? Por que que o forró em Pernambuco é tão forte? Porque tudo tem a ver com a nossa origem e com a nossa colonização, né? Com quem chegou aqui no país. Então é muito interessante mesmo. É verdade. E às vezes a gente consome o produto cultural, mas não sabe de onde ele veio. E aí, às vezes, a pessoa tá, tipo assim, curtindo ali o Axé Music, o maracatu, mas não tem ideia de que, na verdade, isso veio lá da raiz africana, dos ritmos, dos batuques, né, das danças africanas. E tudo isso chega por influência na música brasileira e traz... A música brasileira, ela é pauta no mundo inteiro. Assim, Uhum. você tem artistas brasileiros da música que são ouvidos em qualquer parte do mundo. Vai ter pessoas que estão consumindo a música brasileira, porque ela é muito significativa. Mas por que ela é significativa? Porque ela tem a influência disso tudo que se juntou e formou a cultura brasileira, que são os índios, os negros, os imigrantes, os portugueses. Então, assim, tudo isso se junta e forma a cultura brasileira. Então, esse post, ele é esclarecedor, óbvio, nesse sentido, mas ele também é uma provocação, né? E aí, no finalzinho desse post, eu dou uma grande informação, que, aliás, poucas pessoas sabem, eu vou dar aqui agora novamente, que o samba, as rodas de samba cariocas, elas acabaram de se tornar um patrimônio imaterial aqui no Rio de Janeiro, porque elas não eram consideradas um patrimônio imaterial. E aí, Sério? olha a importância. Não eram consideradas, e agora elas são. Foi publicado um decreto no dia 9 de novembro. O samba é No... centenário, o jongue e as rodas de samba são milenar quase, Sim, é isso. né? E até hoje, olha que legal, hoje é o Dia Nacional do Samba. Então tem tudo a ver a gente estar falando sobre isso, porque Hoje, hoje é o Dia Nacional do Samba. que eu Hoje é o dia, hoje é o realmente Dia minha parte Nacional do Samba. jornalística tá não tem mais nada, amigo. Nossa, Não, mas eu também, eu só sei disso porque, enfim, agora eu estou nesse movimento cultural, então hoje era um dia que eu recebi muito material sobre isso, sabe? Mas tem a ver com o tema que a gente está falando, justamente por isso, porque assim, o samba, ele é patrimônio material, e olha a importância disso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, atrai milhares de turistas anualmente, as rodas de samba. É sim. uma coisa que as pessoas elas se deslocam, elas vão, faz parte da cultura. As pessoas têm acesso à informação através da música, através do samba. Então isso é muito importante, né? Isso não é uma coisa, não é só um entretenimento. O samba ele Lá conta muita do... história, né? Ele tem conta muito sobre a nossa história, os nossos sentimentos, né? Exatamente. O que o Brasil o brasileiro foi passando, os negros, enfim, tudo. Então, acho que assim, eu sempre olho para a música como uma ferramenta de conhecer a história. Então, claro, tenho preferências musicais, né? Mas eu sempre presto atenção nas letras, Ah, sim. principalmente nas mais antigas, né? Porque ali tem muito da nossa história, tem muita Sim, sabedoria, né, por trás daquelas canções. sim, sim. E aí a gente muitas vezes entra em contato com coisas culturais que a gente nem imagina através da música, né? E toma conhecimento. Por exemplo, tem uma música lá do Pará, no meio do PTU, que fala do ver-o-peso, do mercado do ver-o-peso, que eu não conhecia o mercado do ver-o-peso. Olha só que ignorância minha, O né? que é o mercado Que, do que é, peso? enfim, é tipo um mercado popular, né, lá de Belém do Pará, e é tipo nos mesmos moldes talvez
do Centro de Tradições Nordestinas aqui do Rio de Janeiro, ou do Mercadão de Madureira, ou do Mercado Modelo em Salvador. É bem semelhante. E eu só fui saber a história disso, conhecer isso através da música, porque eu falei, gente, o que é ver-o-peso? Eu não sabia. Então, olha o tamanho da minha ignorância. Eu fui pesquisar através da música, ouvindo essa música do paraense, e eu fui saber que ver-o-peso é um point, sabe? Lá no Pará. E eu não fazia ideia disso. Então, o samba também está relacionado a isso. Quando você tem aquelas pequenas palavras específicas do universo do sambista, muita gente vai buscar essa informação através das letras das músicas, né? Exatamente. Então é isso, assim. Eu estou muito feliz com essa informação de que agora as rodas de samba são patrimônios imateriais. Fiquei E muito feliz. quando algo vira patrimônio imaterial, o que isso significa? Vamos lá, para a ignorância. Então, isso aí. Caramba, Mari, eu vou te falar que é tão complexo que às vezes é difícil simplificar, mas eu juro que eu vou tentar simplificar aqui para o público. Para se tornar um patrimônio imaterial, você tem que passar por uma série de pré-requisitos. Quem fiscaliza isso, quem determina isso é o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil. O IPHAN reúne coisas, vertentes, informações a respeito de uma vertente cultural, submete a grupos internacionais, é feito um bate-papo com conselhos municipais de cultura, conselhos estaduais de cultura, e aí todo o Brasil opina sobre isso para se determinar a importância disso, e depois vai para os órgãos internacionais, e quando você tem o reconhecimento desses órgãos internacionais, você torna a vertente cultural um patrimônio imaterial, que para quem não sabe, gente, é nada mais nada menos do que as coisas que você tem na cultura, as vertentes culturais que você não pode tocar, mas que você pode sentir a vibe, num linguajar mais acessível. Tipo assim, o samba, você não consegue tocar no conceito do samba, não mas é você material, consegue não é uma coisa, o samba não é uma coisa, ele é um som. É isso. É isso, sabe? Você não consegue pegar, mas objeto material. Você sente e aquilo agrega valor cultural. Aquilo agrega valor cultural a uma nação, a um povo, a um grupo de pessoas, a um estado, a uma região. Né? Só para citar rapidamente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem lá em Quissamã, uma cidade na região dos lagos aqui, a Fazenda Machadinha, que é uma fazenda de reminiscentes quilombolas. São famílias de descendentes de quilombolas que ocuparam essa Fazenda Machadinha, quer dizer, lá atrás, né, mais de 100 anos atrás. E até hoje essas famílias se reúnem nesse quilombo e lá se permanece vivo o jongo, a capoeira, as danças africanas, e tudo isso é patrimônio imaterial. Então, na verdade, por que se torna patrimônio imaterial? Porque essa comunidade ela entende que sem isso ela fica sem identidade. A Fazenda Machadinha, se não tiver o jongo, se não tiver o samba, eles estão sem a identidade cultural deles. Então, em outras palavras, é isso. É aquilo que você não pode tocar, mas você pode sentir. Você pode, identidade cultural, agrega valor e uma série de outras coisas. E, além disso, existe um sistema de proteção para preservação dessa cultura? Ou não? É apenas um título? Porque a gente sabe que no Brasil as coisas são, né? Tipo, o que vale o título se de repente não existe um cuidado e um sistema que preserve, que, né, mantenha vivo? A gente tem o IPHAN, né, Mari? A gente tem o IPHAN, que é um órgão federal, que teoricamente é o órgão que administra o nosso patrimônio. Só que o IPHAN ele é muito limitado, né? Porque ele fica limitado às emendas, às verbas federais, né, do governo, e uma série de outras questões também, né? Então, existe uma limitação muito grande no IPHAN para fiscalizar essas coisas. Mas o IPHAN faz um trabalho, eu sou bem fã deles, assim, no sentido de que eles conseguem, mesmo com as dificuldades, mesmo sem verba, mesmo com
com muitas dificuldades e muitos obstáculos. Eu nem vou entrar aqui na questão política para a gente não polemizar, mas o IFAM, mesmo com essas questões todas, ele consegue ainda fazer uma fiscalização razoável e brigar por essa identidade cultural desses povos, dessas comunidades e trazer esses valores através do imaterial ou não. Às vezes um prédio, por exemplo. O prédio que tem uma fachada neoclássica do século XIX, ele também tem que ser preservado. E isso é um patrimônio material, porque ele é físico, né? E o IFAM também cuida dessas coisas, né? O IFAM toma conta disso. Então, com as dificuldades eles conseguem fazer bem o papel, mas é difícil, Mari. Respondendo a tua pergunta, é difícil. É difícil porque tem questões políticas, né? Tem todo um interesse. Como sociedade, sabendo dessas informações e sempre colocando isso em pauta, sempre divulgando, acho que a questão do patriotismo nesse sentido cultural, ela é tão importante, né? Quando a gente, principalmente quando a gente vai para fora, quando a gente viaja, quando a gente tem essas informações, a gente pode ajudar a defender, né, a nossa cultura e falar assim, não, você não sabe, você não sabe, então, o Brasil tem isso, né? Surgiu no Brasil, isso é brasileiro, isso é genuíno do nosso povo. Então, enfim, toda vez que eu vou para fora, eu falo, nossa, bate tipo uns 3 meses, já começa a me dar saudade do Brasil. E eu percebo que essa saudade é relacionada a isso, a essa cultura imaterial, né? É um país muito eclético, é um país muito cheio de coisas diferentes. Você pode passar uma vida inteira no Brasil, você não conhece o que tem nesse país, não. É muita cultura. Verdade. É muita cultura. É verdade. E o Brasil, ele tá nesse ranking. Ele tá nesse ranking aí dos países mais culturais do mundo. Mas por conta dessa mescla de coisa que tem aqui, né? A nossa cultura é muito eclética, muita coisa, é o que você está falando. E é por isso que os brasileiros eles são tão especiais nesse sentido. A gente pode se orgulhar mesmo, porque eu acho que o nosso povo ele é muito a cara da nossa cultura, sabe? Eu acho que o nosso povo ele está muito estampado diante da nossa cultura, que é muito plural, né? Muito plural. Sim, muitas possibilidades. Verdade. Nosso papo ficou sério, gente. O papo ficou sério. A gente estava super numa vibe rindo, não sei o que, o negócio ficou muito sério. Não, mas é super importante. É super importante. E para a gente realmente refletir, né? O que você sabe sobre a cultura do seu lugar onde você vive? Quando eu cheguei aqui em Curitiba, que eu trouxe meu namorado, que é mineiro, que não conhecia Curitiba, ele perguntou como que surgiu Curitiba, fez várias perguntas. Como que surgiu Curitiba? O que é daqui? Qual que é a comida típica, música típica, não sei o que. Daí eu fui cavucando, né, as coisas que eu sabia, fui dizendo, mas assim, teve várias coisas que ele me perguntou que eu falei assim, nossa senhora, que ignorância, sabe? Eu nasci aqui e assim, é ignorância no sentido de não... a gente busca informação. Às vezes, no lugar onde a gente está, a gente conhece menos do que o lugar que a gente visitou, que a gente foi de férias, que a gente fica falando, né? Não, porque quando eu fui para, sei lá, até nem precisa ir muito longe, né? Quando eu fui, sei lá, para Argentina, nossa, isso, aquilo, você fica sabendo a história do lugar e da cidade onde você vive, do estado, do país que você vive, a gente acaba não sabendo. Eu acho que é por isso que também esse projeto seu, Cultura em Palavras, é tão importante, Leandro. E eu fico muito feliz de divulgá-lo aqui na Banda B, que é um veículo de comunicação que tem muita audiência, né? Muitos seguidores aqui no Instagram. Esse conteúdo, às vezes na live a gente fica com 9, 10, 20 pessoas, mas depois o pessoal assiste, tem muita visualização. Espero que esse conteúdo chegue, que as pessoas acessem o Cultura em Palavras, comecem a seguir e conhecer um pouco mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura e tudo que envolve esse cenário. Parabéns, viu? Obrigado, amiga. Nossa, se tu vai me fazer chorar, que eu tô super emotivo, assim, porque esse é um projeto
que vira filho, né? Esses projetos que a gente idealiza acaba virando filho. Então, Sim. a gente cuida com todo carinho, como se fosse um filho. E o Cultura em Palavras eu tenho esse carinho especial mesmo, assim, porque acho que veio numa hora muito importante para mim também, sabe? Que eu precisava de alguma maneira me manifestar e manifestar as minhas inquietações. Então, assim, ouvir isso de você, que é uma amiga querida que eu amo muito, é muito especial. E reforçando essa questão até da divulgação na Rádio Banda B, gente, aqui para os meus seguidores do Rio de Janeiro, a Banda B é uma rádio super importante, que super apoia a cultura e todos os movimentos culturais. Em Curitiba tem uma super audiência, não só a rádio, mas também o Instagram e todos os canais e veículos. Então, a Banda B ela é uma rádio que está muito preocupada e muito antenada com os movimentos culturais, assim como a Mari aí está sempre muito aberta e solícita para isso. Então, já vou deixar meu e-mail aqui, você que tem sugestão de pauta, você que quer participar da live aqui, ou quer sugerir, quer passar para mim, é marianamartins@radiobandab.com.br. É só mandar um e-mail. Meu e-mail está ativo, tenho recebido muitas coisas legais. E o seu e-mail, Leandro, para quem quiser mandar pauta, pode entrar pelo Instagram também no direct. Você ouve todo mundo? Como é que é? Pode. Eu até prefiro, às vezes, receber no direct do Instagram, porque aumenta o meu engajamento. O louco do Instagram que quer o engajamento para aumentar. Eu até prefiro que mande no direct. Mas, quem não tiver adaptado ainda com a plataforma com o Instagram, pode mandar pelo e-mail Bertolini com TH e I no final, BERTHOLINI 10@gmail.com. Pode mandar para mim a pauta ali que eu super desmembro e transformo isso num conteúdo muito legal para a gente curtir muito aqui no Cultura em Palavras. E vocês que estão aí acompanhando a live, quem não me segue, aperta aí o botãozinho para seguir e ajuda o coleguinha, comenta as coisas do coleguinha. Me segue lá no Mari Pluri também, para você saber. Isso, meus seguidores seguem a Mari. É isso aí, gente. Um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui na GTV do portal Banda B e também no YouTube logo mais. Se eu esquecer, me lembra, tá, amiga? Tá. Fica tranquilo. Um beijo, obrigada. Foi um prazer te rever, viu? Sucesso. Amiga. Obrigado. Um beijo especial. Com saudade. Quando que vier a Curitiba, venha nos visitar. Com certeza. Um beijo para tua mãe também. Tô vendo ela mandando um beijão. Um beijo para você, Maria. Um beijo, Mário. Um beijo para todo mundo que ficou até agora com a gente aqui acompanhando. Muito feliz com esse papo. Foi muito enriquecedor. E vida longa cultura. Viva a cultura brasileira. Viva a cultura em palavras. Viva a cultura. Viva o samba. Viva o samba. Viva o samba. Um beijo, querida. Beijo, amor.